Terceira e última chave, a chave da obediência. Primeira chave, palavra de Deus. Segunda chave, a combinação do silêncio com a quietude. E a terceira chave, a obediência. Salmo 37, 23. Não precisa abrir. Diz: o Senhor firma os passos do homem piedoso, do homem que teme, do homem que obedece ao Senhor, do ser humano, aqui é homem e mulher, e no seu caminho se compraz. Esta palavra, como tantos outros textos nas Escrituras, vão nos trazer o claro entendimento de que instrução é uma promessa de Deus para aqueles que o obedecem. Não há promessa de instrução para os desobedientes. Ouça-me, por favor, queridos. Deus não tem compromisso em dar instrução àquele que não obedece a sua palavra. Mas aquele que obedece a palavra, a Bíblia está dizendo que Deus vai dar mais instrução. É interessante como a ação da obediência nos impulsiona em nossa fé e em nossa disposição de obedecer. Assim como a desobediência pode provocar em nós um ciclo desastroso de fracassos e derrotas, quando nós obedecemos em algo, isso nos impulsiona para que a gente possa ter força para obedecer a próxima instrução, o próximo passo. E isso vai gerando em nós um ciclo abençoado de direção, obediência e resultados extraordinários de Deus nas nossas vidas. Porque o texto está dizendo que o Senhor vai dirigir os passos daquele que obedece. Deus vai dirigir. O que significa isso? Que Deus vai falar, que Deus vai instruir, que Deus vai apontar a direção, amém, queridos? Deus vai mostrar o caminho para mim e para você. E agora, Senhor, qual é o próximo passo? Eu não posso receber uma nova instrução de Deus se eu não obedeci à instrução anterior. Não espere novas instruções, não espere que Deus te diga qual é o próximo passo, o passo 2, o passo 3, se você ainda não obedeceu o primeiro passo. O Espírito Santo é muito insistente, pode ficar tranquilo nisso. Ele vai falar algo e não vai mudar de ideia até que você atenda esse algo que ele falou. Tem uma paciência santa, maravilhosa. Quantos podem dizer amém? Veja bem, a desobediência vai comprometer a tua escuta espiritual. Não porque Deus vai deixar de falar porque você está desobedecendo, mas você vai ter dificuldade de identificar a voz de Deus por causa da desobediência. Uma vida justa, uma vida de obediência à palavra do Senhor, aguça a nossa audição espiritual e de fato nos coloca na vanguarda do poder, da autoridade, da ousadia. Por quê? Porque quando Deus dá a instrução, aleluia, quando você sabe que é a direção de Deus, isso não confere a você uma segurança. Sabe do que eu estou te dizendo? A insegurança vem quando nós não sabemos e não temos certeza se aquilo é vontade ou não do Senhor, mas quando sabemos que estamos na instrução de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, não importa qual seja o desafio, não importa qual seja o obstáculo, não importa qual seja a circunstância, você tem segurança, você tem autoridade, você tem firmeza, porque você tem uma instrução divina que impulsiona a tua fé e logo consequentemente a tua disposição em fazer aquilo. Fala comigo, obediência é uma chave poderosa. Aleluias. E aí há um paradoxo aparente que eu gostaria de colocar aqui, é que, porque segundo esse texto, Deus só fala com quem obedece, e a gente só pode obedecer se Deus falar. Então o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu preciso ouvir para obedecer, sim ou não? Faz sentido, mas Deus só fala com aqueles que obedecem.
Então aparentemente é um paradoxo aí, porém, por onde começar? E eu vou te dizer nessa noite por onde você exatamente deve começar. Você deve começar obedecendo a palavra geral de Deus, a palavra escrita do Senhor. A chave de fato é obedecer aquilo que definitivamente você reconhece na palavra de Deus como um mandamento de Deus, como uma ordem de Deus para a tua vida. E aí, irmãos, é que eu quis que você entendesse, porque nas Escrituras nós vamos encontrar a vontade geral de Deus, a direção geral de Deus para todos os seus filhos. Na palavra você não vai encontrar que Deus está pedindo algumas coisas especificamente para uns e para outros não, é para todos aqueles que são do Senhor. Por exemplo, de uma maneira geral, todos nós estamos chamados para viver uma vida santa, sim ou não? Todos os que estão em Cristo estão chamados para viver uma vida santa. Todos que estão em Cristo estão chamados a evangelizar. Todos que estão em Cristo estão chamados a adorar. Todos os que estão em Cristo estão chamados a orar, a estudar, a meditar na palavra de Deus, amém? A demonstrar amor, a servir com o coração. Tudo isso são mandamentos que já estão claros na palavra de Deus, e assim por diante. A palavra de Deus me ensina a ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. A palavra de Deus diz que se eu creio em Jesus, eu logo tenho que ser batizado. A palavra de Deus diz para que eu viva uma vida cheia do Espírito Santo. E é o que Deus deseja para todos nós, é o que Deus quer para todos nós. Agora, queridos, olhem para mim. Se eu não estou obedecendo a palavra geral de Deus, como é que eu vou chegar a conhecer a palavra, a vontade específica de Deus para a minha vida? Porque há algumas coisas que você não vai encontrar na Bíblia, amém? A Bíblia não fala com quem você tem que casar, a Bíblia não fala o lugar onde você tem que trabalhar, a Bíblia não fala exatamente que igreja você tem que servir ao Senhor, sim ou não, queridos? Há um monte de questões relacionadas à nossa vida que nós não vamos ter uma direção específica na palavra. Mas sabe o que Deus está nos mostrando? Quando nós temos disposição de obedecer e estamos demonstrando ao Senhor que nós obedecemos a sua palavra geral, então Deus tem a alegria de compartilhar a vontade, a direção específica, a palavra específica que Ele tem para a sua vida, o lugar onde Ele quer que você trabalhe, a igreja onde Ele quer que você sirva, o ministério onde você pode de fato ser uma bênção para Deus. Ele vai te mostrar, Ele vai te dizer, Ele vai te dar a direção. Mas eu preciso estar obedecendo a palavra geral. Por isso que muitos cristãos, infelizmente, não têm a direção específica de Deus para suas vidas, e vão tomando decisões e fazendo escolhas pautados naquilo que sente, naquilo que acha, na força da circunstância, e às vezes até mesmo inspirado pela voz do inimigo, induzido, melhor dizendo, pela voz do inimigo, porque falta direção específica. É tão evidente isso na vida de algumas pessoas que não obedecem a palavra geral de Deus. E aí um dia ela diz assim: olha, Deus me falou para fazer isso. E aí no outro dia, semana que vem, ela diz assim: não, Deus me falou para fazer agora isso. E isso está contradizendo aquilo que Deus falou lá atrás. Por quê? Porque não tem uma direção específica de Deus. Então põe algo no seu coração e determina que aquilo que está no coração é a direção de Deus para a sua vida. E quantos acabam sofrendo, padecendo, e não é isso que o pai quer para os seus filhos. Mas o pai está dizendo: eu não posso instruir se você não obedece, mas se você obedece, eu vou instruir os teus caminhos. E olha, Ele não vai instruir só os seus passos, Ele vai instruir os seus caminhos. Ele vai te mostrar aonde você tem que ir, por onde você tem que ir, qual é a hora de fazer, qual é a hora de não fazer. Eu creio nisso, amados, porque eu tenho vivido isso da parte do Senhor. Então faça aquilo que a palavra diz, amém? E aí o Espírito Santo vai falar palavras rema com você, palavras específicas, porque você mostra para Deus que você valoriza a palavra dele, que você de fato encontrou na palavra um tesouro, uma riqueza insondável para o teu viver, que você ama a palavra do Senhor.
E aí então o Espírito Santo vai revelar o passo a passo, a instrução, os detalhes. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. As especificidades que o Espírito de Deus tem para cada um de nós. Por isso que alguns cristãos têm muita dificuldade de se comunicar com a voz do Espírito, porque de fato não ainda tomaram a firme decisão no coração de seguir a palavra, de obedecer a palavra. E agora é o momento de nós pararmos e refletirmos em relação a essas três chaves. Se de fato nós queremos avançar no que concerne a ouvir e distinguir a voz do Espírito de Deus. Eu tenho feito uso dessas chaves na minha vida. De repente alguma coisa que eu preciso fazer agora, corrigir agora, mudar agora, e o Espírito Santo está aqui para nos ajudar nisso. Quantos creem que o Espírito Santo deseja isso? Amém? E que Ele vai nos ajudar a gerar as mudanças que nós mesmos não somos capazes. Eu disse para vocês agora há pouco, nada nasce do nosso coração para Deus se não for por obra do Espírito Santo de Deus. Então, terceira e última chave para nós fecharmos é: para reconhecer a voz de Deus, preciso obedecer. Preciso ter a disposição de me comprometer em obedecer à vontade revelada, porque Deus vai acrescentar mais revelações na minha vida. Siga a voz do Espírito. Siga a voz, siga a direção do Espírito Santo, meu amor. Não se limite, a viver aquém daquilo que Deus está com seu coração aberto, nos convidando a viver. O convite está aberto a todos nós que somos filhos do Senhor. Esse convite está aberto a você, meu irmão. Você pode viver uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural, uma vida gloriosa. Aleluia. À medida que você vai seguindo a voz do Espírito, que você vai atendendo a voz do Espírito, ouça-me por favor, o Espírito vai te levar a lugares que poucos cristãos chegaram, que poucos cristãos pisaram. Escute-me o que eu estou te dizendo. O Espírito de Deus tem níveis extraordinários de profundidade da glória de Deus para se revelar na minha e na sua vida. Mas precisamos seguir a sua direção, precisamos seguir a sua voz. A voz do Espírito vai nos conduzir a esses lugares profundos, a esses níveis que poucos alcançam da glória de Deus. Mas o convite está aberto. E eu pergunto nessa noite: quantos aqui nesta casa e quantos que estão nos acompanhando pela internet querem atender a esse convite do Espírito Santo? Isso é algo entre você e o Senhor. A palavra que Deus me comunicou, eu comunico a vocês nessa noite. E eu confio que daqui para frente é a obra do Espírito Santo na vida de cada um aqui. Ponte de pé, se você puder oferecer ao Senhor uma linda oferta de aplausos.